O quanto estás disposto a perder por causa de Cristo? Muito bom dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoados sejam vós todos que amais ao Senhor, amando seus filhos, amando sua palavra. Seja mais um dia de vitória, dando glória a Deus, louvando o Senhor, exaltando o seu glorioso nome. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3. E também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Bem, é específico. As letras, as escritas e a fala de Paulo. Aqueles que plenamente querem viver em Cristo Jesus perseguirão ou padecerão perseguições. Há esta pergunta: o quanto estás disposto a deixar por Cristo, a perder por Cristo e a sofrer por Cristo, pela sua palavra, pelo seu evangelho, pelos que o amam? Porque às vezes a gente pode, não, eu vou até certo ponto, dali para frente, não, eu não vou mais, eu vou ficar por aqui, eu não vou seguir adiante, isso está muito forte para mim. Muitos desistiram. Nós encontramos isto em São João capítulo 6. Ficou difícil para muitos, porque a voz de Jesus não lhes trouxe segurança, não lhes trouxe confiança, e eles não puderam crer nela. Eles tinham suas religiões, eles tinham seus credos, suas sinagogas, eles tinham aquilo que eles achavam que já era suficiente, e deixaram então de lado a Jesus. Eles perceberam que teriam que perder alguma coisa, teriam que perder o direito de ir à igreja, às suas sinagogas, eles seriam perseguidos, eles iriam perder talvez condições de ganhar dinheiro, muitos iriam virar as costas para eles. Então eles preferiram deixar de lado aquilo que até gostavam, porque Jesus multiplicava os pães, Jesus multiplicava os peixes, e Jesus curava os enfermos, mas a palavra é o essencial, porque o enfermo pode ser curado hoje e amanhã morrer com a mesma enfermidade. Deus pode te livrar você de um acidente de automóvel aqui, e depois, mais na frente, você ainda morrer com um acidente de automóvel. Ele cura, novamente adoece. É como você comprar um par de sapatos. Compra novinho, mas logo tem que comprar outro, aquilo desvaneceu. Então a nossa vida aqui na terra é assim. Mas a mensagem de Jesus, ela não é só para aqui. A multiplicação dos pães natural, ela simplesmente a vida aqui cotidiana, no dia a dia, mas Jesus estava falando de uma linguagem para se viver eternamente. Não curar os enfermos apenas, não levantar os coxos, mas salvar o pecador, livrar do inferno, livrar da morte. O quanto estás disposto a deixar por Cristo? O quanto estás disposto a padecer por Cristo? A sofrer?
São Paulo traz um relato daquilo que ele teve que deixar, aquilo que perdeu e aquilo que sofreu por Cristo. E às vezes a gente perde alguma coisinha e começa a se lamentar. Ah, meus amigos viraram as costas para mim, meus amigos de infância, eu não quero perder meus amigos. Outra vez digo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, começa no 16. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? São crentes? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus astutos 5 quarentenas de açoites menos 1. Por que disse astuto? Porque a quarentena era 40. E quando eles batiam a 40, pronto, aquele homem tinha cumprido tudo, eles não poderiam bater-lhe mais. Mas como eles batiam só 39, 5 quarentenas de açoite menos 1, 195 açoites. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos dos rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Mas Paulo, você perdeu amigos, Paulo, os falsos irmãos? Sim. Conversa um pouquinho com São Paulo. Você pensa que está sofrendo muito? Conversa um pouquinho com São Paulo. O que ele teve que perder? O que ele teve que deixar? O grande Saulo. O que ele teve que deixar? Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Olha, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido em um cesto por uma janela da muralha. Assim escapei das suas mãos. Bom, o que nós temos deixado por Cristo? O que temos renunciado por Cristo? Você tem renunciado? O que você tem deixado para segui-lo? Olha só que testemunho deste apóstolo. Ele padeceu tudo isso e tinha ainda um espinho na sua carne. Tinha um mensageiro de Satanás
que os bofeteava. Então ele diz no verso 7 do capítulo 12: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Olha, eu orei a Deus, eu pedi a Deus, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, pelo que sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. Porque Cristo prepara os seus para enfrentar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós vencereis. Por que vós vencereis? Porque eu estarei em vós até a consumação dos séculos. Eu estarei em vós vos consolando, vos fortalecendo, vos animando, vos trazendo uma visão celestial da nova cidade. Porque aqui nós teremos que padecer por alguma coisa, deixar alguma coisa, por amor ao Evangelho do Senhor Jesus. Teremos que ser perseguidos por irmãos, por amigos, que se dizem amigos, mas são falsos amigos. Mas eu concluo com este parágrafo, esta frase aqui: feliz é aquele que entende que, embora o Evangelho ofereça, traga uma coroa no final da carreira, como diz São Paulo, o fim da minha carreira, da minha jornada se aproxima. Desde já uma coroa da justiça me está guardada, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Agora, feliz é aquele que entende, compreende que o Evangelho traga uma coroa no fim da carreira. Ele sempre traz uma cruz para o caminho. A minha cruz eu devo carregar. A tua cruz tu deves carregar. A nossa cruz devemos carregar. Que o Senhor Deus nos dê graça, força suficiente para carregarmos a nossa cruz, para suportar o teste, para suportarmos a prova, para encararmos os dias difíceis, para encararmos as perseguições, assim como ele encarou, assim como todos os nossos irmãos do passado encararam estas perseguições, essas afrontas, estas injúrias. Serem taxados de tantas coisas e mesmo assim permanecerem firmes até o ponto de entregarem até suas vidas por causa de Cristo, por causa do Senhor Jesus Cristo. Oh, se tu padeces por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, dê glória a Ele, se rejubile, cante, se alegre, seja feliz. Oh, que Deus, na sua graça, tenha misericórdia de nós e não nos deixe arredar o pé, mas permanecermos por Ele, porque Ele permaneceu por nós no Getsêmani, diante de Pilatos, deu fiel testemunho
subiu ao Gólgota carregando a cruz e ali deixou ser imolado por nós, para que hoje nós possamos ter essa esperança que, embora o caminho ofereça cruz, sacrifício, um dia teremos a coroa da vida. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.